É com grande satisfação que iniciamos o segundo episódio da terceira temporada deste projeto, uma iniciativa realizada pela AEPA, Associação dos Engenheiros de Pouso Alegre, com o importante apoio e colaboração do CREA, instituições que compartilham o compromisso de fortalecer a engenharia e valorizar os profissionais que contribuem diariamente para o desenvolvimento da nossa sociedade. Agradecemos, como sempre, à AEPA pela realização deste projeto e ao CREA pela parceria e apoio institucional que torna esta iniciativa possível. Prepare-se para mais uma conversa enriquecedora, repleta de conhecimentos, inspirações e exemplos que demonstram a força e a competência que constrói a engenharia brasileira todos os dias. Eu sou Adílio Francisco Rocha e convido você a acompanhar conosco mais este episódio. Seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é empreendedorismo feminino na engenharia. O empreendedorismo feminino na engenharia tem ganhado cada vez mais espaço, trazendo inovação, liderança e novas perspectivas para um setor historicamente ocupado por homens. Neste episódio, vamos conversar sobre desafios, oportunidades, gestão, liderança e o impacto das mulheres empreendedoras no desenvolvimento da engenharia. E para falar conosco, nós temos aqui Jéssica Fernandes dos Santos. Seja bem-vinda. Jéssica, diferentemente dos outros episódios, a primeira pergunta vai ser justamente isso. Conte um pouco sobre você, sobre sua trajetória e o que motiva a empreender na engenharia. Então, meu nome é Jéssica Fernandes, eu sou graduada em Engenharia Civil pela Universidade Federal de São Carlos. Eu terminei a graduação em 2019, dezembro de 2019, e fui colar grau em janeiro de 2020. Colei grau, logo começou a pandemia, né? Então, Desafio à frente. foi bastante complicado, porque normalmente a gente espera logo colar grau, pegou o diploma, já começar a correr atrás, né? E para mim foi um momento bem complicado, porque daí paralisou tudo. E aí, quando começou a retornar, eu não tive oportunidade na área de engenharia, embora eu tenha mandado diversos currículos para vários setores, não apareceu nada. E aí eu fui trabalhar com meu pai. O meu pai, ele tinha um jornal que ele vendia propagandas nas cidades vizinhas. A gente fazia edição de aniversário. Então, era aniversário da cidade, a gente ia, trabalhava 1, 2 semanas naquela cidade, vendia as propagandas. E eu trabalhava com ele era o vendedor e eu fazia toda a parte eu era secretária e motorista. Então, eu fazia toda a parte de administração, entrar em contato com a gráfica, entrar em contato com o cliente para pegar a arte, a parte de redigir a matéria sobre a cidade, a prefeitura nos fornecia. Mas era eu que trabalhava mais com essa parte, né? Então, eu trabalhei com ele até final de 2023. E aí, meu pai ficou doente, ele teve um câncer e faleceu em 2024. Sentimentos. Obrigada. E aí foi um período muito difícil, porque eu sempre fui muito apegada com meu pai, e aí de repente perder ele, e aí eu falei, eu não vou tocar o negócio dele sozinha, eu vou tentar voltar para engenharia, né, trabalhar com a minha formação. Aí mandei currículos novamente e eu tive a oportunidade. Entrei no escritório de engenharia e lá eu fiquei até o final do ano passado, que foi quando eu comecei a minha carreira de fato na engenharia. E sobre os motivos que me levaram a empreender, foi porque eu tomei a decisão no final do ano de sair da empresa que eu estava, porque para mim já não estava mais valendo a pena. Então eu falei, são duas opções, ou eu vou empreender e montar o meu próprio negócio, o meu escritório, ou eu vou tentar entrar no mercado, né? E o mercado de engenharia, principalmente aqui na região, acho que é uma bolha, é bem fechado. E aí eu tive apoio, eu falei, não, é o momento, vou empreender.
Estou começando um desafio. Atividade da empresa em si, como você trabalha no dia a dia? Eu trabalho com projetos arquitetônico, estrutural, hidráulico e elétrico, e também faço a parte de laudos, perícias, e atualmente eu estou prestando serviço para uma empresa e eu faço a parte de orçamentos de obras públicas. Então, eu estou trabalhando com diversas frentes no Sim. momento. Isso é parte do empreendedorismo, Sim, né? é um desafio, porque cada hora você está fazendo uma coisa diferente. Tem a liberdade geográfica do tempo, mas Sim, está o sim. tempo todo Sim. ali É igual, trabalhando. eu posso trabalhar em casa, posso trabalhar no meu escritório, e aí você não tem aquele compromisso, né? Eu tenho que estar às 8, vou até às 5. Sim. Só que você trabalha muito mais. Você é cobrada o tempo todo, é toda hora cliente mandando mensagem, ligando, então você não para, né? E quais foram os principais desafios enfrentados no início da carreira da empresa, agora, da existência da empresa? Então, montar uma empresa, você começar um escritório, no meu caso, é, é muito desafiador, porque a gente tem vários medos, né? Sim. É claro que daí eu tenho a experiência, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei sobre os projetos, tenho conhecimento técnico. Mas aí quando você pensa em montar uma empresa, tem toda a questão de aonde eu vou montar, quais são os custos de montar uma empresa, eu vou dar conta, eu vou ter cliente. Então, acho que esses são os principais desafios, a gente pensar em como, principalmente no início, né? Eu acredito que toda empresa tenha os seus momentos de altos e baixos, mas o início, você começar um negócio é muito desafiador, porque você tem todas as dúvidas Uhum. e o medo é gigante. Mas tem que ir com medo mesmo, porque senão Para não, fazer alguma coisa diferente, para né? fazer alguma coisa você tem que ir com medo, enfrentar. E nesses 6 meses aí você percebe, tá valendo a pena, vamos dizer assim. Tá valendo muito a pena, nossa, e é enriquecedor, porque você vê assim, em 6 meses, o tanto que você evolui, o tanto de coisa que você aprende, que você tem que se virar pra fazer, e vale muito a pena. Houve algum momento decisivo que fez você perceber que queria seguir o caminho do empreendedorismo? Então, quando eu saí do meu emprego, a única maneira que eu teria de ter um retorno financeiro compatível com aquilo que eu esperava um dia da profissão, seria empreender. Se eu fosse trabalhar para alguém nesse momento, o retorno financeiro não seria aquilo esperado. E acredito que também, como que eu posso falar? Não é aquilo que eu estudei tanto Sim. para ganhar tão pouco, para não ser valorizada. Eu falei, não, a única maneira é eu trabalhar para mim, de mudar as coisas, então foi essa decisão. Você dá o devido valor, né? Exatamente. É bom que instiga muitas pessoas a entender que é possível, embora haja os desafios. Sim, sim. É porque quando você está trabalhando para alguém, alguém sempre vai estar ganhando em cima do seu trabalho. Sim. E agora, quando você trabalha para você, é seu. Só que os desafios são gigantescos, porque você tem que cuidar de tudo. Você cuida da empresa, você cuida do projeto, tem as outras demandas, as demandas pessoais, mas vale a pena. Conciliar a vida privada, a Exatamente. profissional. Muitas vezes, assim, no começo, principalmente, a vida privada fica totalmente em segundo plano. E você falou de aí quando você trabalha, CLT que seja, você, né, é para a empresa, mas a partir do momento que você também empreende, você contrata prestador de serviço para você, né? Aham. No momento eu ainda não Não, não mas para não algumas coisas contratei. específicas acaba que Sim, tem é essa porque a necessidade. gente, tem parceiros, né, Sim. então muitas vezes alguma coisa que eu não faço ou que não vai eu não vou conseguir, executar naquele momento, você tem que contar com os parceiros para poder desenvolver as coisas. E quais foram as principais referências para você ou inspirações ao longo dessa jornada, passando já por pandemia, né, pela experiência que você teve com o próprio pai que você falou e pela decisão de fazer esse movimento, né? Quais referências você teve, seja para o empreendedorismo, pela Uhum. engenharia, o que você tem como referência? Então, eu sempre gostei muito da área de exatas, né.
E quando eu fui decidir por fazer engenharia, eu sempre estudei em escola pública e eu tive 2 professores que são pessoas que eu guardo no coração para a vida toda, que foram, primordiais na minha escolha, que foi a professora Nete, de física, do estadual. Não era todo mundo que gostava dela, mas eu amava as aulas de física. E o Zé Carlos, que era professor de matemática. E ele também é engenheiro civil. Então eu falava, nossa, eu quero ser inteligente como eles. E aí eu optei por engenharia. Eu fui escolher a engenharia numa época que estava o boom da construção civil no Brasil. Sim. Foi 2011, e então estava muito difícil, estava super concorrido as vagas de engenharia. E desde sempre eu quis cursar numa universidade pública. Era uma premissa que eu tinha e particular para mim eu não queria, até porque eu não teria condições. Embora na época a gente já tinha FIES, já tinha o ProUni, mas era uma coisa que eu não queria. Eu falei, não, eu quero fazer uma federal, eu quero uma universidade de nome, de peso. E foi muito difícil. Aí, no primeiro ano eu tentei, não consegui passar. Eu acabei fazendo um ano de engenharia de produção aqui, que eu consegui bolsa. Fiz um ano, não era a minha praia, não gostei de produção. Tentei engenharia civil de novo, não passei. Aí eu fui fazer um ano e meio de engenharia florestal em Sorocaba, na Olha UFSCar. só. Aí a minha mãe falou: "Ah, você vai?" E eu falei: "Não, vou, vai que eu gosto." Porque a área ambiental também era uma parte Sim. que eu tinha uma certa atração. Aí eu falei: "Eu vou tentar, né?" E aí teve um dia que a gente foi pro meio do mato, lá dentro da própria universidade, e eu fiquei perdida da turma. Eu falei: "O quê? Eu não quero isso pra mim, não." E aí eu tive a oportunidade de pedir transferência. Aí sim eu fui para São Carlos fazer engenharia civil. Mas como referência, inspiração, eu tenho um amigo que tem me ajudado, é um anjo na minha vida. Eu falo assim que eu tô vivendo um momento hoje que é de orações atendidas. Porque desde que eu me formei, eu pensava, nossa, eu gostaria muito de ter oportunidade, de trabalhar com uma pessoa experiente, de aprender, porque é diferente, né? Você Sim. ter o olhar de uma pessoa que já trabalhou muitos anos com aquilo. E eu tenho essa pessoa hoje, que é o Carlos Wolff, Ah, nós já que entrevistamos é, ele. que é, nossa, é um amigo, ele se tornou um amigo que eu vou levar para a vida toda e é um mentor. Ele tem me ajudado demais. Todo esse começo do meu empreendimento só foi possível muito devido a ele. E ele tem uma baita história também, né? Tem uma baita história de superação, é um cara Sim. inteligentíssimo que faz todas as coisas inimagináveis. E aí eu falo, às vezes aparece algum projeto, alguma coisa mais diferente, e eu ligo para ele, Carlos, e aí? Não, a gente faz tudo. Engenheiro não pode falar que não faz. Se a gente não sabe, a gente vai Acha que descobrir. ele faz ou como ajuda vai ver. Exatamente. Então, ele tá sempre junto comigo, é um suporte. Não tenho nem palavras para agradecer a presença dele na minha vida. É muito importante, eu não falei anteriormente, mas esse bloco, o primeiro bloco, falava sobre a trajetória e a inspiração. E aí você puxando o fio da meada de pessoas que inspiraram, igual você falou dos professores, Sim, falou dele, né? Mas aí vem a sua própria história motivando outras pessoas que possam estar nesse mesmo momento aí, sim. independente da carreira, nós estamos falando de engenharia, mas da transição, de realidade e dos desafios enfrentados lá para poder chegar onde queria, né? Então, muitas vezes quando a gente tá lá no olho do furacão, né? Que você tá na faculdade, aquele desespero, é tudo muito difícil, muito puxado em vários aspectos. Tem a questão financeira, de muitas vezes você está bancando uma universidade, ou você está morando fora, longe da família. Mas acho que hoje eu vejo que valeu a pena cada noite virada, cada choro, todo o desafio que eu passei valeu muito a pena. Eu tô começando a colher os frutos daquilo que eu plantei. Exatamente. Parabéns pela ousadia. Também amo empreendedorismo e é muito bom sempre ver que é possível fazer diferente ou com uma particularidade, né? Porque Sim, no empreendedorismo tem essa liberdade também, né? sim, sim. De você poder dar o seu toque, do seu jeito.
às vezes até ajustar o que atrasa muitas vezes. Você faz as coisas da maneira que você acha que deve ser feitas, né? Sim, Porque muitas vezes a gente, quando você tá trabalhando para alguém, você vê, talvez eu faria de outra maneira, mas você tá amarrado ali numa política da empresa. E aí quando você tá fazendo o seu negócio, você consegue inserir processos da maneira que você acha que vai ser mais eficiente. e aproveitar essa oportunidade, Sim. né? Vamos agora falar de mercado e a palavra que eu falei é oportunidades, né? Como que você enxerga a evolução da participação feminina no mercado de engenharia nos últimos anos? Aí vamos aproveitar esse assunto aí, porque uma mulher falando sobre isso, quem mais tem propriedade, né? Então, mulheres na engenharia, infelizmente, ainda é minoria, né? Embora nos últimos anos a gente tenha visto que tem um interesse maior das mulheres pelas carreiras de engenharia. Mas eu estava conversando essa semana, inclusive com o Carlos, e ele falou que na turma dele, há 40 anos atrás, de 80 alunos, 5 eram mulheres. Sim, Então, não é 10% da turma. E dessas quantas se formaram, né? Porque há 40 anos atrás era muito mais difícil o acesso à educação. E aí, para as mulheres, sempre foi mais difícil ainda, né? Na minha turma, que eu comecei a graduação em 2013, de 80 alunos, eu acho que, não vou lembrar o número exato, mas de 40 a 50 eram mulheres. Umas 40 meninas, metade da turma. E então já é um número maior, né? E principalmente para a engenharia civil, que é majoritariamente masculina desde sempre. E aí, dessas mulheres que se formam em engenharia civil atualmente, poucas são aquelas que vão para canteiros de obras, né? Tem mais masculino ainda. que é um ambiente ainda mais masculino, que tem mais preconceito, que tem mais desafios, que uma mulher tocando uma obra, gerenciando, sei lá, 40, 50 homens, um homem aceitar a ordem de uma mulher, por mais conhecimento técnico que ela tenha, por mais, é complicado. Falando, vindo na pele de alguém que vive a experiência no dia a dia, né? Exatamente. Então, de acordo com os dados do CREA, a gente tem 240, acho que 242 mil mulheres registradas no sistema. Só que isso representa só 20% do total do número de registros. Então, a gente ainda é minoria. Tá longe da gente ter uma representatividade maior. Embora no último ano, os dados tenham mostrado que 26% dos registros que foram feitos o ano passado foram de mulheres. Então, a gente está vendo ali um crescimento, mas ainda Quantos por cento? 26 dos registros feitos no ano passado de engenharia foram de mulheres. Mas ainda está longe, né, para a gente chegar na metade, pelo menos. Sim, sim. É, E também existem algumas áreas da engenharia, algumas carreiras, que são majoritariamente de mulheres. a pergunta seria essa, quais áreas Assim, engenharia que oferecem as química. melhores oportunidades? Então, com relação às oportunidades, eu acho que todas as áreas têm oportunidades, né? E para todo mundo. Só que a gente precisa estar atento. Que às vezes é a questão do cavalo arriado, né? Sim, O cavalo arriado passa uma vez só, a gente tem que estar atento para pra enxergar esse montar. cavalo. Exatamente. E a oportunidade as pessoas têm que aprender a enxergar. É difícil, principalmente no começo. Depois que você rompe a bolha, tudo se torna mais fácil. Eu tive a oportunidade de, no começo agora, ter bons parceiros. Então, são clientes que gostaram do meu serviço e me indicam para outros clientes, são outros engenheiros que indicam o meu serviço para as pessoas, e isso que tem me sustentado até o momento. Faz total diferença na saúde do meu negócio. Mas a oportunidade a gente tem que criar. Você está falando das áreas da engenharia. Quais áreas que você estava citando? Você estava citando. Que são predominantemente É, mulheres, da engenharia química, engenharia de alimentos.
E aí, em compensação, engenharia civil, mecânica, elétrica, é, é Homens. homens. Na semana, na outro episódio, primeiro dessa temporada, nós tivemos aqui, acho que a Luana, e aí uma mulher também falando sobre a tecnologia, o avanço para dentro da engenharia, podendo facilitar todo o mercado, né? Uhum. Então é muito importante ir lá, embora o tema não foi especificamente sobre esse papel da mulher, sobre esse mercado, né? Mas eu conseguia perceber ali ela, enquanto mulher, ocupando esse espaço, principalmente quando estava lá falando de bonificação, lá no canteiro de obra, tentando trazer consciência para poder ter produtividade, Uhum. né, e tudo mais. Não entramos muito no mérito, né, e acabou que vimos falar com você sobre isso, mas ali eu já pensava sobre isso, né, tipo, acaba que tendo que ter um empoderamento pessoal interno muito grande Porque e é desafiador. Você tá se inserindo num ambiente majoritariamente masculino que tem muito preconceito, então tem que ter raça. na prática você sente mesmo é isso no dia a dia, já viveu circunstâncias assim, não? Olha, de maneiras muito sutis. Sutis. Principalmente em obra, eu não tive tanta experiência, eu tenho mais com projetos, né? Mas é assim, nossa, essa menininha, essa mocinha, Aham. mas ela sabe falar sobre a armadura ali, ela sabe fazer essa casa parar em pé. Olha aí, Eu direto. trabalho, eu faço isso há 40 anos. Quem que é ela? Então tem muito isso ainda, né? Felizmente. E aí tem que blindar o emocional para poder É, você tem que se fortalecer de alguma maneira. ganhar o espaço. Na Exatamente. verdade, culturalmente, milenarmente, por vários motivos, sempre houve comparação, sempre houve diferenciação, né, de pessoas, né? Vai diminuindo, mas ainda existem. Sim, eu acho que a gente, infelizmente, a gente ainda tá longe de não ter esse preconceito com as mulheres, principalmente na engenharia. Eu acho que acredito que por conta do raciocínio também, né? A mulher é muito emotiva, a mulher é muito emocional. E aí duvidam da nossa capacidade técnica de resolver problemas, de apresentar soluções, E usa-se basicamente para quase tudo, né? para tudo. Todas as áreas. Sim, Você acredita que a diversidade de gênero contribui para melhores resultados em projetos em empresas? E se sim, como? com toda certeza. Durante a graduação, eu tive a oportunidade de fazer parte de um projeto que é o PET, Programa de Educação Tutorial. Então, eu recebi uma bolsa para participar desse projeto. E o programa que eu fazia parte era de economia solidária, que era uma coisa que não tinha nada a ver com engenharia. E durante toda a minha graduação eu fiz parte do projeto e foi extremamente enriquecedor para minha formação pessoal, porque lá eu tive a oportunidade de conviver com pessoas de diversos estados, então culturas totalmente diferentes, eh, pessoas trans. Então é incrível como você vê, como você aprender a tentar olhar pela visão do Pelo outro. prisma do outro. Porque você enxerga as coisas ali, o que você tá vendo. Você não sabe o que que o outro tá sentindo. Você não sabe quais foram as experiências do outro, a vida, por que que ele tá vendo daquele jeito. E eu acho que isso é essencial, a diversidade pra gente poder, pra qualquer coisa, não só pra projetos, né? Mas a diversidade é essencial pra tudo que a gente vai fazer. A fala é importante, justamente. É, até trazendo a chamada para que homens que estejam assistindo consigam ver essa, Sim. né, ter mais essa percepção, essa sutileza, né, a partir da fala de uma mulher. Então, se a gente for variando ali, igual você falou, para trans e todas as camadas que envolvem a sociedade como um todo, a integração acabaria tendo que ser maior ainda. Maior, porque aqui a gente está falando, empreendedorismo feminino. A gente está pensando no lado da mulher, mas é muito além disso, né? E você conseguir atender a todos da melhor maneira possível, quando a gente fala de acessibilidade, de fazer um projeto que seja eficiente, que seja acessível, isso é essencial.
E E, na, falamos muito isso com o Carlos quando a gente. e nada como um PCD, ele tem a experiência dele. É claro que ele vai ter uma visão totalmente diferente. Ele olha para as coisas de uma maneira Sim. diferente. E aí, quando um engenheiro que não é PCD vai olhar, por mais estudo que a gente tenha, por mais conhecimento técnico, não é a mesma coisa, sabe? Não tem aquela sensibilidade. Por não Então, estar no lugar, não viver no dia a dia, exatamente. no Aham. cotidiano, os desafios que envolve aquilo, né? Exatamente. E acaba sendo quem ganha, na verdade, a sociedade como um todo. Como é a abertura, a gente fala, né, da importância da EPA, do CREA, para poder fortalecer com um podcast, trazendo essa comunicação, esse espaço de fala para todos. Sim. Mas indo mais para dentro da engenharia, né, quanto mais diverso, mais enriquece o campo, né, Uhum. de aprendizado, de evolução, de oportunidade, de expandir mesmo ali o ensino, o aprendizado, a troca, né, é enriquecedor mesmo. E é desafiador, né? Porque o preconceito é gigante. O preconceito com mulheres na engenharia é muito grande. O preconceito com pessoas trans, com gay, com lésbica é maior ainda. E vamos lá para tentar achar soluções, né? Mas Uhum. quais tendências de mercado estão criando novas oportunidades para o empreendedorismo feminino na engenharia? Opa, peraí. A gente tá em qual questão? 8. Ah, tá. Tendências de mercado. Olha, eu acho que o setor de projetos, o setor de orçamento, de certificação, de, de vistorias, de laudos, elaboração de laudo técnico, vistoria cautelar, que é uma coisa que eu também tenho trabalhado. Eu acho que são coisas, são áreas que demandam muita pesquisa. Além do conhecimento técnico que todo engenheiro tem que ter, mulher gosta muito de pesquisar. A gente gosta de se aprofundar, de saber as minúcias de tudo. Então, áreas que demandam maior conhecimento, maior especificidade, eu acho que são áreas boas para a mulher empreender. Uma coisa que é interessante também, a gente tem que fazer compatibilização de projetos, né? Você pega um projeto estrutural, você tem que compatibilizar ele com os demais, com hidráulica, com elétrica, Sim. para não correr o risco de você furar uma viga, passar um cano no meio de um pilar, né? Umas coisas bizarras que infelizmente acontecem. E um homem, normalmente, ele tem um olhar muito focado, né? Ele só enxerga uma coisa, só enxerga aquilo que está na frente dele. Por mais que nós, engenheiros, sejamos treinados para ver o todo. Mas a visão masculina é assim. E a mulher não, a mulher consegue ver várias coisas ao mesmo tempo, prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que a parte de compatibilização, quando uma mulher está fazendo, é muito mais eficiente, porque ela consegue enxergar, ela consegue olhar os 3 projetos e ver onde vai ter interferência com uma facilidade muito maior que um homem. Deve ter estudos que tragam essa Ah, certamente. contestação, não é? Vamos falar um pouquinho agora de gestão e liderança. Quais características de liderança você considera fundamentais para uma engenharia empreendedora? Ou melhor, Olha, para uma engenheira empreendedora? além de ter muito conhecimento técnico, que isso é fundamental na nossa profissão, a gente tem que saber muito bem aquilo que a gente está fazendo, porque você está lidando com vidas, né? Impacto na vida das pessoas diretamente. Você precisa ter muito jogo de cintura, porque as coisas mudam, imprevistos acontecem. É uma coisa que eu aprendi muito com o meu pai também. A gente, quando ia trabalhar em alguma cidade, ele já saía daqui falando, eu vou passar em tal cliente, ele já tinha todo um roteiro programado, todo um orçamento que a gente imaginava que ia fechar no final do dia. E às vezes dava tudo errado. Um cliente que a gente já tinha dado quase que como certo, não fechava. E aí, então, meu pai tinha que rebolar para poder preencher aquilo, porque a gente precisava vender os espaços. Então, eu lembro que ele coçava a cabeça, assim, ai, vamos em tal lugar, vamos fazer isso. E no final dava certo, ele conseguia. E é muito isso que tem que fazer agora. A gente precisa saber recalcular a rota. E também tem que ter visão estratégica para ver quais são as próximas oportunidades, né? Porque às vezes a gente está focado em alguma coisa e está deixando algo ali do lado
que você não está olhando naquele momento e pode ser uma baita oportunidade profissional. Quais são? Você falou de visão estratégica. Visão estratégica, jogo de cintura, saber se adaptar às mudanças. Sim, rápido, né? É, Se tem não uma piscar coisa de que é olho. certa hoje em dia é a impermanência. Todo mundo o tempo todo, né? Sim, e às vezes é muito o que acontece, né? Você faz um projeto, chega na hora de executar, às vezes dá algum problema, às vezes alguém fez alguma coisa errada, e aí você tem que remanejar tudo aquilo. Então, engenheiro é para isso, Ainda resolver mais porque problema. tem os marcos, dependendo do projeto. Por exemplo, tem que fazer as entregas e tudo mais, para que tudo saia no previsível ali, né? Aham, dentro do possível, né? A gente tem um cronograma a ser Sim, cumprido. o desejável. Exato. Vamos falar agora um pouquinho sobre como equilibrar as demandas técnicas, da engenharia com a responsabilidade de gestão empresarial. Olha, com relação à parte técnica de engenharia, eu acho que quando a gente cria processos detalhados, a parte técnica ela flui naturalmente. Você tem é como um passo a passo. Você tem um passo a passo definido para quando você vai elaborar um projeto arquitetônico. Você tem um outro passo a passo para um projeto estrutural e a mesma coisa para os demais projetos, para quando você vai fazer um orçamento, enfim. Agora, com relação à gestão empresarial, é uma coisa que a gente não aprende na faculdade. A parte técnica de engenharia a gente aprende. E o que a gente não aprende, a gente consegue correr atrás e aprender. Mas a gestão é uma coisa que é muito nova. Para mim, está sendo muito novo e muito desafiador. Porque você vai abrir uma empresa, você não sabe por onde começar. O que você tem que fazer? E aí você tem que aprender a gerir o dinheiro, você tem que fazer as contas. Ai, qual que é o meu custo fixo mensal? O que eu tenho de despesa de aluguel, software, água, luz, pessoal. Então, aquele é um valor que você tem que fazer todo mês para a empresa continuar funcionando, né? E na engenharia é muito volátil. Tem momentos em que tá um boom, tá todo mundo construindo, então tem projeto, tem obra, tem momentos que dá uma estagnada. Então você tem que estar preparado, inclusive financeiramente, para esses momentos, porque senão não dá para manter. Então está sendo uma novidade, vamos dizer assim, a parte Sim, sim. do empreendedorismo, da gestão. Sim, aí você tem que, o que você não sabe, você corre atrás de quem sabe e pergunta, né? A gente tem que ser meio cara de pau às vezes e correr atrás, olha, eu não sei, o que que eu faço aqui? Com relação à empresa, eu tenho um primo que é contador, então ele me ajudou nesse começo, né? O que que eu deveria fazer, assim, mas ainda assim é complicado, é difícil. Auxilia no processo. Sim, E pô, estudou engenharia. Quantos anos? 4 anos? são 5 anos. 5 anos. Não vai parar de estudar a vida toda, né? Não, Não tem não. como ser diferente. Até porque as coisas vão mudando muito, os softwares se atualizam muito, tem muita novidade, é, novos tipos de construção, né? Porque a gente está acostumado com o básico lá, de concreto armado, alvenaria estrutural, que muita gente ainda nem conhece a alvenaria estrutural, mas agora a gente tem o steel frame, que é uma construção Modular. super. O steel frame estrutura metálica, né? E aí você tem. É como. Nos Estados Unidos, basicamente, é assim. Então, é uma coisa. E aí tem um preconceito das pessoas com aquela modalidade construtiva. Mas aí você tem que estudar. São inúmeras coisas, a gente nunca pode estar desatualizado. É constante. E É aí a constante. analogia da fala é justamente por isso. Assim como foi feito e continuará se fazendo com a engenharia, temos que aprimorar e desenvolver com relação à gestão, com relação à parte contábil, né, recursos humanos, o que é necessário ali para poder fazer o negócio funcionar, né? Hoje a gente tem muito recurso de inteligência artificial que ajuda nisso, né? Tem muito software, muito aplicativo que ajuda. Mas você precisa aprender a mexer. Sim. Então não dá para parar de estudar nunca. E aquele que sabe também acaba vendendo esse conhecimento para os Sim, outros sim. que estão à procura aí. Sim, às vezes é uma coisa que você olha, você vai cobrar por um serviço, e aí você pensa assim,
Nossa, mas parece que pra mim é tão fácil, é tão rápido isso. Não é só isso, E né? aí vai do outro lado. Se eu não fizer, a pessoa vai saber fazer? Não Exatamente. vai. Então você cobra pela sua expertise, muitas vezes. É aquilo que você falou lá atrás do que motivou você a sair da CLT, né? E Sim, para empreender. empreender. Por isso, para poder te dar o valor Exato. que não estava identificando fora, né? Que é, você tem como fazer, a gente vai ficar reclamando, não vai resolver nada. Então, como não É, faça? fazer, você vai fazer de qualquer jeito, mas aí o que você vai ganhar com aquilo vai ser compatível com o esforço que você fez? Sim. Para quem alguém passou pela trajetória, igual você Exata. falou, né? É fazer uma engenharia da própria vida, né? Aham. Não tem como ser diferente. Quais foram os maiores aprendizados na administração de equipes e projetos? Então, administrar a equipe é uma coisa que eu ainda não tenho experiência, nunca trabalhei com obras, né? Agora, em questão da administração de projetos, assim, tem sido. Quando você está trabalhando para alguém, você tem as metas, ó, você tem tal projeto para entregar até tal dia e você se organiza ali, dá seus pulos e entrega. E aí, quando você vai ter o seu negócio, você já tem que gerir muito mais coisas e são maiores as cobranças. Eu tenho prestado serviço para uma empresa e assim, é o telefone tocando e olha, eu preciso que você faça tal e tal coisa e em 20 minutos você me entrega. E aí, às vezes, você tá cheio de outras coisas, outras demandas, Prioridades. prioridades, e aí você tem que recalcular tudo, passar aquilo na frente e resolver o problema. Você tá sendo paga para aquilo? Esse é o desafio de É, você quando tá lá batendo carteira, cartão, né? aham. E depois quando você é dona do próprio negócio, Porque né? daí sou eu a responsável por aquilo, né? É a minha palavra. Quando você tá trabalhando para alguém, o seu chefe é ele que vai conversar com o cliente. Agora, no contrário, não, sou eu. Voltando um pouquinho aí para envolvendo a questão da diversidade, né, dentro da gestão e liderança, como desenvolver uma cultura organizacional que valorize a diversidade e a inclusão? Olha, eu acho que quando a gente pensa numa instituição, numa empresa, só vai ter diversidade se a liderança estiver comprometida com isso. Então, é ter espaço de conversa, de abertura mesmo, ter processos seletivos que sejam mais inclusivos, mais diversos. É, é, quando a gente fala em plano de carreira também, porque as pessoas. O mundo é majoritariamente masculino, né? Então, tudo que foge do masculino tem uma barreira, principalmente na engenharia. Então, é preciso a gente rever isso, porque tem muita empresa que não, de engenharia que não vai contratar pessoas trans, que não vai contratar homossexual. Existe espaço para cotas, alguma coisa do tipo assim? Não tem isso no mercado, né? Não, não tem no mercado, não sei, porque assim, tem também a questão da capacidade técnica, né? Que vem acima de E- tudo, Que, que, né? é, que eu acho que é o primordial. Só que muitas vezes o preconceito faz a capacidade técnica daquela pessoa ser ignorada. Então é algo mais cultural É, de qualquer organização. sim, sim, é totalmente cultural. E, infelizmente, a gente ainda está longe de ver uma mudança significativa nisso, mas a gente é trabalho de formiguinha, né? Mas aí a pergunta vem para como desenvolver uma cultura organizacional. E aí, no caso, na sua percepção, então, é o estímulo. É, vamos pensar você no dia a dia, quando você tem a sua empresa, contratou o quanto possível, trazer a consciência. Por natureza, Sim, você vai acabar levando mais eu a acho que energia, tá livre do preconceito. Eu quero a melhor pessoa para trabalhar com isso. independente. Independente se é homem, se é mulher, se é um homem trans, se é uma mulher trans. Perfeito. Vamos falar agora sobre os desafios do empreendedorismo, continuando, né, feminino aqui. Quais aí falando de preconceito, né? Quais preconceitos ou barreiras que ainda existem para as mulheres que desejam empreender na engenharia? Vamos reforçar Uhum. a fala, porque o objetivo é trazer essa consciência mesmo, né? O que que ainda talvez trave ali, né? Quais preconceitos, as barreiras que existem e para aquelas que desejam empreender na engenharia.
O preconceito ele ainda é uma realidade para nós mulheres, principalmente no canteiro de obras. É, tem uma amiga que ela tocava uma obra, era um empreendimento grande de 3 torres, e ela falava, Jéssica, eu ando com um estilete no bolso, porque era uma mulher no meio de 70 homens. Então, além de todo o preconceito, tem todos os riscos que a gente corre, né? É, E muitas vezes a capacidade da mulher é questionada só pelo fato dela ser mulher. Ah, ela é sensível, ela é muito. é, Qual que é a palavra? Me perdi agora. Acho que é questão de sensibilidade mesmo. Às vezes, a mulher é muito sensível e por isso ela não tem capacidade de liderar. E não é bem assim, né? Aí deprecia, acaba depreciando. Exatamente. E vem muito também de se impor também, né? Tipo, Então, a né? mulher tem que saber se impor e não recuar. Porque se você falou que é assim, é assim. Você sabe, você tem conhecimento técnico para isso. Você sabe que é. Se você recuar, a sua capacidade vai ser questionada cada vez mais. Além disso, tem também a questão da dupla jornada, né? Que a mulher, além dela Sim. ter o trabalho, ela ainda tem o trabalho de cuidar da família, de cuidar dos filhos e de ser feminina, que a gente não é cobrada por isso. É mulher, nossa, aquela lá tá parecendo mulher macho. Não se cuida, olha, Essa fala é muito boa, né? tem. Parece que é por ser mulher masculinizado, né? Exatamente. Nossa, mulher engenheira? Então a gente já tem que pensar, você tem que estar com a unha arrumada, com o cabelo arrumado, você tem que estar com uma roupa alinhada, e por tudo isso a gente ainda é julgada. É, bastante coisa. Oh, E como lidar com as situações em que a competência técnica precisa ser constantemente reafirmada? ai, é uma questão muito difícil, né? Porque você ser questionada naquilo que você estudou há anos. É uma situação que mexe muito com o emocional da gente, mas eu acredito que é mostrar a segurança, dominar aquilo que você está se propondo a fazer, ter domínio técnico sobre o assunto, sobre o projeto. E, como eu falei anteriormente, não recuar, né? Porque a credibilidade é uma coisa que a gente vai conquistar com o tempo, e mostrando conhecimento naquilo que a gente está fazendo. Assim a gente consegue ter a credibilidade das pessoas. Trazendo como você falou, né? Todo o conhecimento e o profissionalismo, na Exato. verdade. E acaba que com um jeitinho consegue também, além de trazer, né, essa percepção, talvez com mais ordem, com mais cuidado, E uma tato, organização, é, né? A organização feminina. talvez favoreça bastante nesse Sim, sentido. ter tudo muito hierarquicamente alocado na cabeça, ter todos os processos muito bem definidos, saber quais são os passos, ter domínio de tudo que está acontecendo. Isso faz a gente ter propriedade naquilo que está se falando sobre. E a pessoa que está ouvindo faz ela, ó, ela tá segura naquilo que ela tá fazendo, então ela deve estar fazendo certo. E acho que é isso. E que estratégias que você utilizou para conquistar espaço e credibilidade no mercado? É aquilo que eu falei, né? Eu já falo, vai pincelando, mas Sim. traz o reforço e aí te traz mais consciência ainda das experiências, dos exemplos. Então, ainda com relação a conquistar espaço, é uma coisa que eu ainda tô fazendo, né? E vai levar anos para isso acontecer. Mas eu acredito que se cercar de bons profissionais é essencial para você conquistar o espaço, porque nada melhor que o boca a boca, né? Então, quando você tem o seu trabalho sendo reconhecido por outros profissionais da área, que são pessoas que possam te indicar futuramente, isso é essencial. Reconhecido, valorizado, né? Exatamente. Sempre procurar fazer uma entrega melhor que a outra, né? Um projeto de hoje sempre pode ser melhor que o de ontem. O acesso a investimentos, financiamentos e oportunidades de negócio ainda é um desafio também para as mulheres? Olha, com relação a financiamento, investimento, eu não.
não busquei esse tipo de financiamento para poder iniciar o meu negócio. Tudo que eu fiz foi com recurso próprio. Mas eu acredito que você tendo o nome limpo, tem a Mútua também tem um financiamento para engenheiros, que é específico para nós engenheiros, então já é uma porta de entrada mais facilitada. E mulher, eu acho que a análise de risco é melhor para o banco, né? Eu acho que mulher costuma dar menos calote. Então, não sei te dizer porque eu não busquei, mas eu acredito Mas por que a gente percepção tenha. no mercado, assim como nós utilizamos lá da percepção do. Talvez não percebamos, dados também, como você Uhum. falou, né? Do preconceito que a mulher sofre e tudo mais em si. Sei lá, alguma informação nesse sentido em que é mais dificultoso para a mulher conseguir investimento? Acaba tendo também, ou você acha que não? Porque você Ah, falou que agora o risco é menor, né? Então, então, quando a gente está falando de uma instituição bancária, né? Agora, talvez quando a mulher vai procurar alguns investidores, parceiros de trabalho, eu acho que talvez ainda tenha, assim, um preconceito, uma barreira maior. agora vamos falar um pouquinho de futuro e desenvolvimento profissional. Quais competências serão mais importantes para as futuras gerações de engenheiras empreendedoras? O que que você entende do mercado aí, vem sentindo, na transição que você já passou e para o futuro? Quando eu estava na graduação, já se falava em BIM, né? Era uma coisa, nossa, é BIM, tudo era BIM. E hoje é a realidade. Então, é imprescindível dominar a tecnologia BIM e agora a gente tem IA, né? Então, tá por dentro é uma coisa que eu tô buscando aprender sobre inteligência artificial, que ajuda muito nos processos dentro de um escritório. Então, eu acredito que dominar a tecnologia BIM, conhecer bem as ferramentas de IA, isso, além de ter excelência técnica, né? Como a gente já falou, não pode parar de estudar nunca. Então, acho que essas são as competências fundamentais. Saber se adaptar às novas tecnologias também, porque hoje a gente vive uma realidade, amanhã já surgiu coisas novas e a gente precisa estar se adaptando O tempo todo. o tempo todo. E como que a inovação e a transformação digital estão impactando os negócios liderados por mulheres na engenharia? Olha, eu acho que é de maneira geral, independente de ser mulher ou ser homem, a transformação digital tá mudando tudo. Essa semana eu precisei fazer como se fosse um passo a passo, eh, da construção de uma casa para um cliente poder entender que ele nunca tinha construído, então ele queria saber quais são os passos de aprovação na prefeitura, quais são os passos dos projetos que eu ofereço. E aí eu elaborei um documento e uma coisa que eu queria fazer era algo bem lúdico, como um folder, uma coisa bem visual para ficar muito prático de entender. E eu fiz com IA. E é uma coisa assim que em outros tempos eu teria que usar um programa específico e ali pelo menos uma tarde Muito tempo. para fazer aquilo, para escrever tudo de forma muito manual. E em 2 minutos a IA fez. Então é imprescindível. E tem tecnologias que nos ajudam na administração de negócios, tem software, aplicativo para administração de obras. Você consegue administrar, gerir uma equipe sem estar ali presencialmente no campo. Então, isso economiza tempo, isso economiza mão de obra, pessoal. Falamos muito sobre isso quando no outro episódio, sobre a Uhum. possibilidade de usar a tecnologia para poder gerir, né, e reduzir o custo, acelerar o processo de Sim, é uma produção. coisa que assim, você faz ali na hora. Não precisa, porque senão às vezes a pessoa está no canteiro, ela vai chegar no escritório para abrir o computador, para poder colocar os dados ali. Muitas vezes não dá tempo, fica para outro dia. E agora, quando você tem uma coisa ali na mão instantânea, é tudo muito mais rápido. Utilizando o hardware, a ferramenta e o Sim, software e o sistema e a IA, não tem como não acelerar, né? não é uma coisa que é imprescindível a gente dominar e a gente utilizar, senão a gente vai ficar para trás. Não é um caminho sem volta, não tem outro É, jeito. não tem. Aí é para todo mundo, na verdade, né? Para homem, para Aham. mulher. E é para todas as áreas, né? Para engenharia a gente já usa
Ajuda muito, mas é para todas as áreas, eu acho. Com certeza. Que conselho que você daria para uma estudante ou uma jovem profissional que deseja abrir seu próprio negócio na área? Olha, eu acho que tem que ter coragem. Dá medo, dá muito medo quando a gente vai empreender, mas tem que ir com medo mesmo. E se cercar de bons amigos, fazer bons contatos profissionais, que o networking é essencial para um começo de carreira. Que mais? Ah, Além de muita motivação, garra, muita, determinação, não é? exatamente. Tem que ter contatos de qualidade, né? O famoso QI, Que, infelizmente, isso ainda é uma realidade. mas se você aliar muito a disposição, estava estudando semana, falava sobre a motivação, motivo para ação. Já é algo que tem paixão Sim, envolvida, sim. né? E vai, mesmo com o início de carreira, acaba que impulsionando ali a alcançar. Tem que ter vontade, senão você não faz nada, porque o começo é muito difícil. Você tem que aprender muitas coisas em um tempo muito rápido e o contato com as pessoas, né? É Acaba sendo imprescindível. primordial. E aí vem Sim, mais know-how ainda, vem mais exatamente. contato. Participação de eventos, por exemplo, feiras, tudo mais. Tem, tipo, dessa área que tenha foco para mulher? Tenho curiosidade agora. Não, uma feira na área de engenharia, seja da construção civil, alguma coisa. Nunca vi nada focado para mulher, É, pelo menos não na nossa região. na Focado. EPA tem alguma linha para encontro, alguma coisa nesse sentido? Alguma fala? Embora o Que... espaço aqui seja para todos, né? Sim, sim, Claro. olha, que eu saiba. A EPA mulher, Eu tô por fora. Talvez até tenha, mas eu ainda sim. não conheço. Se não é boa. Mas é para É. poder abrir um espaço de discussão, de Sim, fala, de sim, é fortalecimento. interessante, porque são poucas as mulheres na engenharia, principalmente na construção civil. É uma boa oportunidade para poder Exato. acabar fortalecendo mesmo Vai ter a feira agora, é, sábado e domingo, né? no Serra Sul. No Serra Sul. Não sei qual que é a programação, eu não olhei ainda, mas poderia ter um momento, né? De falas femininas, de lideranças femininas. Aí fica aí a pontinha de interrogação, né? É, Para poder de repente trazer essa energia. Assim como o Carlos defende, leva lá bastante a fala, né, da acessibilidade exato. e, e no fundo não diminuir o homem e a mulher, mas chegar num diálogo em que todos sejam ouvidos, acolhidos e só favoreça a própria engenharia e a sociedade, né, como um Sim. todo. Tem como ser diferente. Como que você imagina o futuro do empreendedorismo feminino na engenharia nos próximos 10 anos? Olha, eu acho que o empreendedorismo feminino está crescendo. A tendência é a gente ter um aumento. Segundo dados do Sebrae, desse ano de 2023, o empreendedorismo feminino, de maneira geral, cresceu 30% nos últimos 10 anos. Então, se a gente crescer mais 30% nos próximos 10, a gente já consegue uma boa parcela do mercado, né? Então, eu acho que a tendência é, é crescer, é que as engenheiras busquem cada vez mais se formalizar e trabalhar de maneira autônoma, trabalhar para si. E acredito que as mulheres vão elevar o padrão de qualidade da engenharia ainda. A gente vai ver isso no futuro. Ótimo, perfeito. Vamos chegando aqui para os nossos momentos finais, né? E para finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de uma mensagem sua para todos aqueles que nos acompanham. Uma mensagem, você falou da percepção com relação a mulher para os próximos 10 anos, mas de uma forma geral, né? Seja para um homem, a partir da perspectiva de uma mulher, para a mulher que está sonhando em entrar na engenharia ou já está na engenharia e de repente tem desmotivação, enfim, o espaço de fala é seu. Eu acho que engenharia vale a pena, é uma carreira maravilhosa. A gente tem um conhecimento técnico que nos permite fazer muitas coisas. Então, o engenheiro pode fazer muitas coisas além de trabalhar com engenharia. E mesmo dentro da engenharia, a gente tem várias oportunidades, vários campos de atuação. Então, para quem
tem interesse em atuar nessa área, pode ir que tem muito espaço. Ainda mais na nossa região, Pouso Alegre é uma região excelente, que está crescendo, vai ter trabalho para todo mundo, é só correr atrás. E fazer acontecer. Exato. Se entregar, se dedicar, não é? Jéssica, aonde que as pessoas podem te encontrar? Seja para ter mais informações, seja rede social, contato, que você queira deixar disponível, caso as pessoas queiram aí entrar em contato com você para projeto, para de repente fortalecer mesmo e essa conversa, essa discussão com o empoderamento feminino dentro da engenharia. Eu tenho meu escritório, que fica ali no Santo Antônio. Pode falar o endereço? Pode, claro. Que é na rua Coronel Saturnino de Alcântara, número 295. Nas redes sociais eu tô como Jéssica Fernandes, engenheira civil. E o WhatsApp. E agradecemos a estar conosco, levar a bola para essa percepção da importância da mulher, até mesmo por você estar vivendo essa transição no espaço e conquistando o seu espaço, desejando todo o sucesso, toda a sorte do mundo, e também instigando a buscar levar mais ainda esse debate e essa percepção, não somente para os homens, mas também para instigar muito mais mulheres a se aventurar pela engenharia, para que não seja, ou seja, cada vez menos, na verdade, Para que a desigualdade diminua. Exato, eu acho que a palavra desigualdade ou a igualdade seja cada vez maior em todos os aspectos, né? E também não só com relação às mulheres, mas tudo aquilo que pode ser visto mais hoje sobre a importância, o papel e o empoderamento feminino na engenharia. Muito obrigado, trazendo aqui o agradecimento a todos vocês, né, para que acompanhem o nosso podcast. Para mais episódios sobre engenharia, temas relacionados, não esqueça de seguir, curtir e também compartilhar. Agradecemos mais uma vez a você, né, por compartilhar conosco suas experiências, seus conhecimentos. Com certeza foi uma conversa enriquecedora. E agradecemos mais uma vez a todos por nos acompanharem e até o próximo episódio. Eu que agradeço pelo convite.